Felipe, eu quero te ouvir sobre esse resultado, o 8º jogo seguido do Vasco sem vencer. Você, até no jogo passado, falou bastante sobre postura, né? O que faltou para o Vasco hoje, que o Vasco não conseguiu tomar a iniciativa, mesmo quando estava na frente no placar e tinha um homem a mais em campo? Acho que um resultado péssimo em relação com jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado, com um jogador a mais. E infelizmente em duas bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os dois, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar 2 gols realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Boa noite, Felipe. Um resultado complicado, como você bem falou. E o Vasco até que começou equilibrado, suportou muito bem a pressão do Vitória. E você atribui a esses 2 gols de bola parada a parte psicológica, a desatenção ou outros multifatores que um jogo de futebol pode ter? Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, o gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. De novo aqui, Felipe, eu queria ouvir a sua avaliação sobre alguns jogadores. Primeiro, o Sforza, que ele não aparecia há algum bom tempo no time titular, né? E até o uso dele, a utilização dele era até contestada pela torcida. E também quero te ouvir sobre o Lloyd, que foi bastante cobrado hoje, inclusive pelos companheiros em campo. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado, vem na sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, se não vejo. O Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia, enfim. O imediatismo do futebol, isso acaba atrapalhando um pouco o resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. É óbvio que com a chegada do Fernando Diniz, isso de repente vai motivar todos, vai ser uma maneira de trabalhar. O Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que mentalmente estão abalados, e a gente tenta priorizar isso. E futebol não é só a parte física, eu acho que a parte mental é fundamental. E a gente, depois do gol de empate, acabou sofrendo bastante. Boa noite, professor. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. O Vasco chega agora à oitava rodada sem vencer. Sofreu mais uma virada, dessa vez aqui no Barradão. O que você analisa que é de urgente para você reformular no seu grupo? Eu acho que a parte mental, como eu falei antes, o jogo ele tem 90 minutos, você tem que ter mais atenção durante os 90 minutos, principalmente nas bolas paradas, que é uma porcentagem muito alta que define jogos. Se a gente não tivesse tomado aquele gol de bola parada, de repente o jogo estava sob controle, mas a desatenção, acho que o controle mental, a parte psicológica, realmente, depois do gol sofrido, acabou fazendo diferença. Felipe, boa tarde, boa noite para você. Eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, né? Acompanhei o Vasco desde pequeno, treinei ali na barreira do Vasco, e eu já vi muitas coisas acontecerem lá dentro. E eu sei que hoje, principalmente as questões políticas de lá de trás e outros processos de situações, é o que faz o Vasco hoje estar pequeno, não na história, mas questão do futebol. Você acha
na sua experiência de jogador do Vasco da Gama, cria da base do Vasco da Gama, como é que você acha que, há quanto tempo o Vasco da Gama pode sair dessa lama, que a gente sabe muito bem que não é só questão de futebol, é questão de política, tudo misturado, e que isso no futebol às vezes prejudica demais? Na realidade é assim, a situação do clube, que muitos anos com dificuldades, algumas gestões que, rapaz, a gente está pagando essa conta agora. Acho que tanto o presidente como eu, por ter sido criado e ser vascaíno, a gente sofre muito, mas a gente, da mesma maneira que aceitou esse desafio de reerguer o Vasco a voltar às suas grandes conquistas, e a gente está passando por esse momento turbulento, a gente tem que se unir. Seria muito mais fácil para mim e para o presidente ficar em casa, mas a gente está disposto aí a tentar colocar o Vasco no seu devido lugar, tentar organizar a casa. Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também, de passar por momentos difíceis, mas infelizmente o processo é doloroso, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Obrigado, Felipe.